Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cleiton Alves e hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês a respeito de um assunto bastante interessante, né, que eu tive conversando aí com um grande amigo meu a respeito da eletrônica digital, né? Em uma conversa, né, que eu tive com esse amigo, ele me questionou, né, por que a gente aprende tanto eletrônica digital, né, sabendo que não sabendo as aplicações, né, para onde a gente utiliza a eletrônica digital. Então, basicamente, né, em uma resposta eletrônica digital são basicamente CIs, né, que a gente tem aí as portas lógicas dentro desses CIs, e quando a gente faz a interligação aí dessas portas lógicas, a gente consegue solucionar alguns problemas, né, e até efetuar aí alguns componentes, né, produzir alguns componentes eletrônicos, né, trazer soluções com a eletrônica embarcada em si, tá? Então, a partir dessas portas lógicas, a gente consegue solucionar alguns problemas, né? Então, basicamente, lá em eletrônica digital, a gente aprende as portas lógicas, né? Que são blocos lógicos, né? Onde cada uma tem uma função específica, e essa função específica, né, ela traz aí algumas soluções para a gente. Então, o importante, né, antes da gente fazer, né, esses circuitos digitais, a gente tem que compreender como que funcionam essas portas lógicas para que a gente consiga implementar aí dentro do nosso projeto, né? E essa discussão aí que eu tive com esse colega, né, foi a respeito que ele estava tendo um problema, né, justamente com a lógica de programação, né, mas mais em foco a CLP, né. Então, ele trouxe aí um problema para mim, né, que ele não estava conseguindo resolver, um exercício de CLP, né. E o CLP, todos sabem, né, a maioria já devem conhecer, a respeito do CLP, né, que é esse controlador lógico programável, que a gente consegue programar ele também, né, com os blocos lógicos, que seria basicamente as portas lógicas, né, e ele tem a linguagem ladder, que é outro tipo de linguagem que dá para ser programado esse controlador, onde a gente consegue trazer algumas soluções, né? E aí este vídeo hoje é basicamente para a gente fazer aí, uma ligação, né, entre a eletrônica analógica, né, eletrônica digital e o CLP. Como que a gente consegue programar o CLP sabendo aí da lógica, né, que a gente vê tanto lá em eletrônica digital. Perfeito? Então, basicamente, o problema que ele tinha, né, é a respeito aí de uma análise de um circuito, né, onde basicamente é de uma casa inteligente, né, e essa casa inteligente ela tem duas fontes de energia, né, sendo aí o gerador fotovoltaico e a CPFL, que é a concessionária aqui da região, né. E ele tinha aí algumas condições para fazer, né, o acionamento aí dessas cargas, né. As cargas basicamente seria aí de iluminação externa e interna, energias limpas, né, que seriam as tomadas de energia limpa, e as tomadas internas aí de uso geral, tá? E daí ele precisava, né, compreender o que o problema estava ditando para ele, né, o enunciado, e para que ele conseguisse resolver aí esta questão, né? Mas antes da gente iniciar, né, e tentar explicar como que a gente consegue resolver um exercício desse utilizando aí a lógica digital, né? A gente precisa relembrar a respeito da lógica digital em si, né? Então aqui eu tenho um exemplo das nossas aulas aí de eletrônica digital, né? Então basicamente a eletrônica digital, né? No começo da eletrônica a gente aprende a tabela verdade, né? A partir da tabela verdade a gente tem a expressão booleana e depois da expressão booleana a gente consegue montar os nossos circuitos digitais, tá? Então aqui nós temos um exemplo aqui de tabela verdade, tá? Onde basicamente aqui eu tenho tanto a tabela, né? A regra aqui da tabela, então nós temos ela subdividida, né, entre as entradas e a saída. Nesse caso aqui nós temos três entradas, sendo a ABC e a saída foi chamada de S, né? Essa tabela verdade geralmente ela é preenchida, né, 01, 01, 01, né? Aqui já começa 2021, 2021 e aqui 4041. Se tivesse mais uma seria 8081 e aí por diante, né? Aquilo que a gente já estava acostumado. E a quantidade de linha que dita, né, dentro de uma tabela verdade é, né, 2 elevado à quantidade de entradas. Nesse caso aqui nós temos 3 entradas, 2 a terceira vai dar 8 linhas, tá?
E a saída, professor? Como que sai? Da onde que sai, né, esta resposta aqui, esses números aqui da saída? Daí vai do problema que você quer resolver, né? Neste caso aqui, né, foi dito que a saída só vai acionar, ou seja, ela só vai para o nível lógico 1 quando o B apenas, a entrada B apenas, né, sozinha, estiver acionada. Também vai acionar quando o B e o C estiver acionado. E aqui também vai acionar quando o A e o C estiver acionado. Fora essas três opções aqui, não vai acionar. Então, o que determina isso? Geralmente é o projetista, né, o seu cliente, ou o seu problema, né, que vai determinar aí a respeito da nossa saída, né? O que vai ser acionado aí ou não perante aí a este problema. A partir, né, desta análise que a gente tem, né, então basicamente a gente monta a tabela verdade, faz aí as saídas, né, análise do que deve ser acionado ou não, dependendo aí das combinações, né? Então aqui a gente tem todas as combinações possíveis, né, para 3 entradas, e a partir desta análise aí da tabela verdade, né, nós conseguimos tirar a expressão. Existem dois tipos de tirar a expressão, né? Tem o produto das somas e tem a soma dos produtos, né? Eu gosto mais da soma dos produtos, que é quando a gente olha para o 1, tá? Isso depende também, né? Geralmente quando a gente tem muito 1 na tabela, a gente prefere olhar para o 0. Nesse caso, né, nós temos menos 1, então vou olhar para o 1, tá? Daí o que seria isso? Né? Basicamente, eu pegar todos os produtos, somar, multiplicar eles, né? Pegar todas as entradas, multiplicar elas, e depois o grupinho delas eu somar, tá? Então, vou somar os produtos de cada linha, né, que tiver 1, tá? Então, aqui eu tenho A vezes B vezes C, porque eu estou olhando aqui nesta linha que tem 1, né? Onde tem 0 eu ignoro, então aqui eu tenho A vezes B vezes C, porém, o A é barrado, né, que está com 0, e o C é barrado, tá? Nesta linha aqui, eu tenho A vezes B vezes C, porém, o A, né, é barrado. E aqui eu tenho A vezes B vezes C e ninguém é barrado. Depois de eu ter feito isso, né, retirado a expressão, eu junto a expressão, né, e eu tenho a expressão booleana da saída, né, que seria A barrado B, C barrado, mais A barrado BC, mais ABC, tá? E daí, a partir dessa expressão booleana, a gente consegue, né, partir para a próxima, que seria a montagem do circuito digital, né? Então, aqui a gente consegue montar a lógica do circuito digital, né, utilizando as portas lógicas, né? E daí, lá no começo de eletrônica digital, a gente aprende, né, a respeito de quando é multiplicação, né, nós utilizamos porta AND. E quando é uma soma, é utilizado uma porta OR, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, né, eu tenho A barrado, B e C. Então, eu tenho aqui, ó, o A barrado multiplica o B. O resultado disso, né, vai multiplicar o C barrado, tá? E aqui ele entra numa soma. Vai somar com quem? Vai somar com este outro grupo aqui, ó, que é o A barrado, B e C. Então, nós temos aqui o A barrado vezes B, resultado disso vezes C, resultado de tudo isso vai ser somado, tá? E depois, por fim, eu tenho A vezes B vezes C, então tem aqui A vezes B, resultado vezes C, né? E vai ser somado com o resultado desses outros dois, e daí eu tenho a minha saída final, tá? Saída S. Então, basicamente, seria isso que a gente precisa fazer, tá? Para a gente otimizar, né? Quando a gente utiliza essas portas lógicas, a gente precisa de bastante, né? Sabemos lá utilizar os CIs, né? Quando a gente está falando em eletrônica digital, né? Daí a gente precisa de bastante CIs, né? Então, ou seja, quanto mais portas lógicas, mais CIs a gente vai precisar utilizar para montar este circuito. E como que eu consigo reduzir a quantidade de CI, né? De físico, né? Como que eu consigo reduzir? Basicamente reduzindo porta lógica, certo? E como que eu reduzo porta lógica? Simplificando essas expressões, né? Então, geralmente a expressão ela vem muito grande, né, a primeira expressão, então a gente precisa simplificar ela. Daí tem N métodos da gente simplificar. Um deles, né, é o mapa de Carnot, né, que a gente também aprende lá em eletrônica digital, né, onde basicamente a gente tem aqui, né, um mapa que a gente coloca AB, 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 porque a gente tem 3 entradas, né, então AB, AB, AB e C na parte aqui das linhas, tá? Da coluna, tá? Então coluna vai chamar C e as linhas aqui AB. Daí o que eu tenho? Barrado, barrado,
barrado só o primeiro, nada barrado, barrado o segundo. Então eu tenho AB barrado, barrado só o A, nada barrado e aqui só barrado o B. E nesse caso aqui, né, o que sobrou o C, então eu tenho um C barrado e um C normal, tá? Daí depois eu preciso preencher esse mapa, né? É como se fosse um campo minado. Então olha aqui, se eu olhar aqui, né, para preencher esse mapa, eu tenho aqui A barrado e B normal. Então eu tenho A barrado, B normal. E mais aqui, né, o C barrado. Então A barrado, B normal e C barrado. Então tá aqui, ó, 1. Coloco 1 nele, tá? Neste grupinho aqui eu tenho A barrado e B normal. Então tá aqui A barrado e B normal e o C comum, né? C normal. Então tá aqui, né? Coloco 1 nele. E depois eu tenho AB normal e C normal. AB normal e C normal. Fui lá e preenchi 1. Feito isso, eu posso ir lá e preencher com 0 os demais campos, tá? Depois disso, é necessário a gente fazer, né, uma análise de conseguir agrupar o maior número possível de números 1, né? Então, basicamente, a gente vai agrupar eles, né? Como que eu agrupo eles? Né? Basicamente, né, no mapa de Carnot, a gente pode agrupar de 2, 4, 8, 16, 32 e aí por diante, tá? Quanto mais a gente conseguir agrupar, melhor. Eu não posso agrupar ímpar, né? Se vocês perceberam aí, tá? Então, 2 números, se eu conseguir agrupar 4, agrupo os 4, tá? E aí aquilo que vocês já viram em eletrônica digital. Então, agrupado aqui, né, foi juntado esses dois grupinhos aqui e depois, né, foi feito esse outro segundo grupo, tá? E daí eu preciso analisar a nossa expressão, né? A nossa nova expressão booleana, como que ela vai sair, tá? Então, olha lá. Aqui, ó, o que eu tenho em comum nesses dois uns aqui, tá? Nesses dois uns eu tenho o A barrado e o B normal, certo? Tá em comum entre os dois. Porém, o C e o C barrado são o oposto. E quando é oposto, a gente simplesmente não utiliza, tá? Ele é eliminado. Então, basicamente, neste grupo aqui, o que vai sair é A barrado, B normal. Tá aqui, A barrado, B normal, tá? E neste outro grupo aqui, ó, que eu juntei aqui agora, né? Vale lembrar também que grupos que você já usou, já utilizei algum eu posso reutilizar ele, tá? Para fazer esse agrupamento. Então aqui eu tenho o que em comum. Ó, o C é em comum para os dois. Perfeito? Para os dois aqui eu tenho C. Porém, o B aqui é em comum para os dois. Só que o A, né? Notem que ele é oposto. Ó. Aqui é A e aqui é A barrado. Então, se é oposto, eu não utilizo. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar B, né, que está em comum aqui, e vou utilizar o C, que está em comum. Então, sobrou B e C. Feito isso, né, tendo aí obtido essa nova expressão booleana, agora ela reduzida, eu consigo simplesmente, né, juntar aí e fazer o meu circuito, o meu novo circuito digital. Então, eu tenho lá A barrado vezes B normal, vezes, né, porta end, mais, né, então está somando com o B normal vezes o C normal. E, tido isso, né, eu tenho a saída S, a nova saída S. Então, notem aqui a diferença, né? Olha o circuito que eu tinha, ele era bem maior, né? Aqui eu precisava de 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas AND, 2 OR e 3 NOT, né? E enquanto aqui eu vou precisar de uma NOT, 2 AND e uma OR. Então, eu consegui reduzir a quantidade de porta lógica. Reduzir a quantidade de porta lógica seria, em eletrônica digital, a gente conseguir reduzir a quantidade de CIs, né, integrados, de chips mesmo que a gente vai precisar para fazer isso no físico. Mas, professor, a aula era para trocar ideia a respeito de CLP, né? E CLP, basicamente, cada porta lógica dessa aqui, a gente vai precisar de uma linha de programação lá no CLP, né? Quando a gente transforma isso em ladder. E quando eu reduzo essa porta, né, a quantidade de portas lógicas, né, basicamente eu estou diminuindo aí o processamento, né, que vai precisar para um CLP, ou seja, a quantidade de linhas, né, a menos aí que eu vou precisar utilizar. Então, né, basicamente, quando a gente tem aí uma tabela verdade, né, de mais, né, de 4, por exemplo, 4 entradas, né, eu tenho A, B, C, D de entradas, então a gente monta nesta maneira, né, aquilo que vocês já aprenderam, né, que sai lá de 2 elevado à quantidade de entradas, né,
Então nós temos aí 16 linhas, que seriam todas as combinações possíveis, né, para as entradas, e depois a saída é preenchido com relação aí ao que o cliente quer, né, ou ao que a resolução do nosso problema, né? Então, dependendo do que o nosso problema, né, requer, né, daí a gente vai lá e vai preenchendo depois disso, né, volta lá a tudo aquilo que a gente acabou de relembrar de eletrônica digital. Então, voltando aí ao nosso problema do nosso amigo, né, ele tinha esse problema aqui, né? Então, a partir de uma análise de algoritmo descrito abaixo, desenvolveu um programa em Ladder, tá? Então, aí já temos uma orientação, tá? Esse programa deve ser executado em Ladder. O projeto deverá conter um endereçamento correto das variáveis de entrada e saída. Então, notem que isso aqui já está começando a mostrar para a gente, né, que é bem parecido com a eletrônica digital, né? Nós temos entradas e temos saídas, né? Igualzinho em eletrônica digital. A questão agora é que nós estamos aprendendo a programar um CLP, tá? O projeto de uma casa inteligente utiliza duas fontes de energia, sendo aí a CPFL, né, que é concessionária, e os geradores fotovoltaicos. Em condições, né, de horário e presença de pessoas para determinar quais saídas deverão ser acionadas, contribuindo assim para um mundo mais feliz, sustentável, né, que é um fornecimento de energia mais inteligente, certo? E daí nós temos algumas condições, né, perante essas variáveis. Então nós temos variável A, né, que seria o fornecimento da CPFL, tá? Então o sensor fornece 0 quando ele não tiver energia, e quando tiver energia fornece 1, certo? Ou seja, tá vindo energia da rede, né? Significa que o sensor vai estar, né, em nível lógico alto, 1, né? E quando não tem energia da CPFL, tá aí é nível lógico 0, tá? Variável B, fornecimento do fotovoltaico, né, dos painéis fotovoltaicos. Então, o sensor 0 para sem energia e 1 quando ele tem energia. Mesma ideia, né? Se eu tiver energia, recebendo energia solar, né, eu tenho aí nível lógico 1. E se eu não tiver? Nível lógico 0, tá? E quanto aos horários, né, outra variável, certo? O sensor vai fornecer 0 se tiver de dia, tá? E 1 se tiver de noite. Então, ou seja, se está de dia, tem sol, o sensor que detecta o horário, né, ou a presença de sol, né, dia e noite, né, se tiver de dia, vai estar 0, de noite 1, tá? E aqui nós temos, bom, e continuando aqui, né, nós temos a variável D, certo? Que é a variável de presença, né? Basicamente presença de pessoas no cômodo. Então o sensor vai fornecer 1 quando não tiver ninguém no cômodo, né? Tem ninguém presente, e fornece 0 se detectar a presença, tá? Então se tiver pessoas no cômodo é 0, se não tiver é 1, tá? Isso aí veio do enunciado, né? O que o projetista determinou que deve acontecer, tá? E aqui nós temos, né, que a casa ela vai controlar. O que ela deve controlar? Ela vai controlar a iluminação externa, a iluminação interna. Esta casa ela tem tomadas de energia limpa, né, e tem tomadas de uso geral, né, que são tomadas comuns, tá? Daí a gente começa, né, a interpretar. É difícil, né, no começo da nossa carreira, né, a interpretar um enunciado desse, né? Isso aqui seria como se fosse um bate-papo aí com o nosso cliente. E daí a gente precisa, né, descobrir, levantar, né, as primeiras questões, né? Lá no início ele disse, né, entradas e saída, né? Então, quem que é entrada e quem é saída? Nesse caso aqui está bem subdividido, né? Entrada são todas as informações que nós vamos colocar para dentro de um circuito, né? Para dentro de uma lógica, as informações que a gente vai colocar dentro de um controlador, tá? Esse controlador ele tem uma lógica pré-programada, né? Ou a nossa eletrônica digital, né? Conforme vocês já viram, tem toda a parte lógica lá das portas lógicas, né? E dependendo da combinação ali das lógicas, ela vai fornecer, né, energia, né, ou não, para suas saídas, né? Então nós também temos as saídas. Então, quanto às entradas, nós temos aqui o fornecimento da CPFL, né? O sensor da CPFL. Temos a entrada aqui do sensor, né, do fotovoltaico. Temos a entrada do horário, né? Ou seja,
né, se está de dia ou de noite. E aqui temos a entrada do sensor de presença, né, se tem pessoas ou não. E essas entradas, por se tratar aqui de um circuito digital, né, ela assume 0 ou 1, né, ou ela está ligada ou ela está desligada. E nós temos aqui, né, na saída, né, as informações, o que ela vai acionar, né, essas entradas, né, depois dessa lógica interna dela. Basicamente ela vai acionar a iluminação externa, a interna, né, a tomada limpa, né, de energia limpa, e a tomada de uso geral, né? Então nós temos 4 entradas e temos aqui 4 saídas, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa identificar, né? Tanto para um circuito digital, né? Quanto aí para um projeto, né, de CLP, tá? E aqui nós temos, né, nessa parte do slide aqui, a respeito, né, do que deve acontecer. Então, ó, a iluminação externa poderá sempre ser acesa, tá? A iluminação, então as lâmpadas que estão lá na parte de fora da residência, ela pode ser acesa, né, com as seguintes condições: durante o dia, tá? Então, se for de dia, né, se existir energia fotovoltaica, tá? Então, se for de dia e está tendo energia, o painel está captando energia, né, a nossa iluminação externa ela pode funcionar. E durante a noite, né? Durante a noite, somente pela CPFL, tá? Então, se tiver à noite e tiver energia da CPFL, daí ela funciona, tá? Se for à noite e não tiver energia da CPFL, obviamente não vai funcionar a nossa saída aí da iluminação externa, tá? Aqui nós temos quanto à iluminação interna, né? Ela poderá ser acesa a qualquer horário, né? Desde que ela esteja aqui com as seguintes atribuições, tá? Condições. A energia fotovoltaica ela poderá ser acesa, né, com ou sem pessoa, tá? Então, ou seja, ela é interna. Tem pessoas lá dentro da casa, ela pode ser acesa, né? Não tem pessoas, ela também pode ser acesa, certo? Mas ela precisa para isso ter a energia fotovoltaica, tá? Então, ou seja, se tiver energia captada, né, tá tendo sinal de energia captado lá pelo painel fotovoltaico, né, independente se tiver pessoas ou não, ela pode ligar aí a iluminação interna, tá? A iluminação interna também, né, ela poderá, com energia da CPFL, né, ela poderá ser acesa somente se tiver pessoa, tá? Então isso é o que o cliente pediu, né? Ele falou, não, eu só quero que as iluminações, né, as lâmpadas dentro da residência só funcionem, né, se tiver energia da CPFL, né, para esse caso. Aí se tiver do fotovoltaico, que é o primeiro caso ali, daí pode funcionar mesmo se não tiver pessoas, tá? Mas se não tiver do fotovoltaico, só tiver do CPFL, né, daí ela só funciona se tiver pessoas, tá bom? E quando as duas estiverem, né, com energia, tanto o CPFL quanto o fotovoltaico, né? Se os dois estiverem, né, daí a gente pode ligar a fotovoltaico, né, disponível aí, desde que ela tenha aqui, né, com ou sem pessoas, né, mas por um efeito de sustentabilidade, ela deve ser alimentada pelo fotovoltaico, tá? Para a gente economizar a energia da rede. As tomadas internas, né? Quanto às tomadas internas de energia limpa, né? Ela pode estar ligada a qualquer horário, né? Desde que tenha pessoas, né? Então, lá dentro da residência, todos os aparelhos que estão conectados na tomada, eles podem funcionar, desde que tenha pessoas dentro do cômodo, tá? E somente se a energia fotovoltaica estiver disponível, tá? Então, as internas de energia limpa, tá? Elas só vão funcionar, né? Elas funcionam a qualquer horário, se tiver pessoas dentro do cômodo, né? E se a energia de fotovoltaica estiver disponível, tá? Quanto aqui à tomada interna de uso geral, né? Ela pode ser ligada a qualquer horário, por qualquer fonte, né? Tanto o CPFL quanto os painéis fotovoltaicos, né? E se as duas, nesse caso aqui, se as duas fontes tiverem, né, disponíveis, daí deve-se dar prioridade, né, para que a fonte seja provindo aí dos painéis fotovoltaicos, tá? Então aí é uma análise, né, bem descritiva aí a respeito do seu funcionamento.
né? Então a primeira coisa que a gente precisa identificar, né, é as entradas e as saídas. Então quanto às entradas, né, nós temos aí CPFL, né? Nós temos o fotovoltaico, vou colocar FTV, tá? Fotovoltaico. Nós temos o horário, né, que é uma condição, e nós temos aqui a presença. Certo? Então, essas são as entradas, né? Então, basicamente, aqui nós temos as entradas do que a gente precisa, né, levar de informações aí para o nosso sistema. E quanto às saídas, né? Nós temos a iluminação externa, a iluminação interna, temos ainda as tomadas, chama de tubos limpa, tá? E as tubos geral, tá? Então temos as tomadas de uso geral e as tomadas limpas, tá? Vou colocar geral. Tubo geral fica redundante, mas tudo bem. Então temos as tomadas de energia limpa e as tomadas de geral, tá? Quando a gente monta, né, um sistema desse, né, a gente precisa fazer a nossa tabela verdade, né? Então basicamente nós temos as entradas, igual a gente acabou de visualizar lá, né, na digital, e temos as saídas, né? Então aqui nós já temos as entradas e já temos as saídas, tá? Mas eu vou dar um codinome, né? Quando a gente pensa aí em eletrônica digital, né? E geralmente codinome, né? As entradas geralmente a gente utiliza A, B, C e D, né? E para saídas, S1, S2, S3 e S4, tá? Então basicamente vou utilizar aqui esses codinomes aqui para nossas entradas, tá? Ao invés de eu utilizar CPFL e tal, né? Eu vou utilizar isso. Então aqui nós temos a entrada A, B, C e D, né? Depois nós temos a saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. Certo? Então aqui nós temos as entradas e as saídas, tá? Vou melhorar aqui. 5, tá bom. Aqui eu tenho as entradas e as saídas. Perfeito. Então, como eu tenho 4 entradas, né, 2 elevado à quarta, né, nós temos aí 16 linhas, tá? Então, se eu contar aqui as 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai até aqui. Então, separar ela aqui para ficar mais visível, né? Nós temos as entradas e aqui eu tenho as saídas, tá? Como que eu preencho ela, né? 0, 1, opa, 0, 1, 0, 1 e aí por diante, tá? Bom, aqui eu já preenchi, né? Vou deixar ela maior aqui para facilitar. Vamos ver o que dá para melhorar aqui. Beleza. Então aqui eu já preenchi a tabela, né? 01, 01, 01, aqui 00, 11, 4041, 8081. Então são todas as possibilidades possíveis aí a respeito, né, das nossas combinações de entrada, né, e as resoluções aí para a saída, tá? Então o que a gente precisa fazer? Preencher a saída, né? Como que a gente preenche? Utilizando aí, né, as informações do enunciado. Então, ou seja, vamos lá. A primeira saída, né, que eu vou tratar aqui é a saída 1, que é a iluminação externa, tá? Então a iluminação externa ela fala o seguinte, né? Que ela só vai, né? Ela sempre poderá ser acesa, ou seja, quando que ela é acesa, né? A gente voltando aqui, ó, iluminação externa, tá? Então, acesa eu vou adaptar aí para ser nível lógico 1, né? E desligado nível lógico 0, tá? Então ela sempre vai para nível lógico 1, né? Com as seguintes condições, tá?
durante o dia, ou seja, se for de dia e se existir, somente se existir fotovoltaico, tá? Então vamos lá preencher a primeira condição. Então se for de dia e tem energia fotovoltaica, nível lógico 1 para a saída, tá? Quando que é de dia aqui, ó? De dia, né, é o C, que é o horário, certo? Porém, de dia é 0, né? E de noite é 1, né? Ah, professor, como que eu sei isso? Também está lá no enunciado. Olha aqui, ó. Aqui, ó, sensor do horário. 0 para dia, 1 para noite, tá? Então aí já começa a análise. Ou seja, sempre quando for 0 no horário e tiver fotovoltaico, né? Porém o fotovoltaico lá ele falou que é 1 quando tem energia. Desculpe. É 1 quando tem energia, tá? Então quando tiver 0 no horário, porque é de dia, e quando tiver 1 no fotovoltaico, daí o que vai acontecer? Daí essa saída pode ser ligada, tá? A saída externa. Então, primeira coisa, 1 no B e 0 no C. Olha aqui, nós temos 1 no B e 0 no C, certo? Então aqui vai para 1. Somente quando isso acontecer, tá? Perfeito, pessoal? Então, basicamente, o que ele precisa, né? Ele precisa saber se está de dia e se tem fotovoltaico, né? Se tiver de dia e tiver fotovoltaico, daí ele liga as externas, tá? As externas, tomada externa, né? É a S1. Então, tá lá. Como que eu sei quando está de dia? Quando tiver 0 no C, né? 0 no C está de dia. Então, aqui, ó, está de dia. Tem fotovoltaico? Não tem, certo? Então, não vai acontecer. Aqui, ó, está de dia. Tem fotovoltaico? Tem. Então, 1 aqui e 1 aqui. Aqui também, ó, está de dia, mas não tem fotovoltaico. Aqui está de dia e tem fotovoltaico. Então, é 1 aqui e 1 aqui, tá? E aqui está de noite, né? Então, já invalida aí a nossa questão. Então, essa é a primeira análise. Segunda análise ali, né? Que é quando for de noite. E quando for de noite? As minhas tomadas externas vão ser ligadas, né? Com qual condição? Se for de noite, né? Somente se tiver energia da CPFL, tá? Então, vamos lá. Então, agora a análise, né? Quando for de noite. Quando de noite, é 1 aqui, né? Esse aqui eu não vou usar, eu vou analisar agora a CPFL, quando a CPFL tiver energia. Ou seja, quando for 1 no C e tiver 1 no A. Então, olha lá. Aqui, ó, é de noite, mas não tem CPFL, então não liga. Aqui é de noite, né? Mas também não tem CPFL, também não liga. Aqui, ó, é de noite e tem CPFL, certo? Então liga. Então, 1 aqui e 1 aqui. E nesse caso aqui, ó, é de noite e tenho CPFL. Então, também vai poder ligar. Feito? Então, aí a gente já consegue, né, responder a primeira saída, né? Então, feito isso, né, eu posso preencher com 0 agora, né, que acabou as condições para a saída das tomadas, da iluminação externa. Então, só vai ter, né, esta resposta aqui para a nossa saída. Vamos analisar agora. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente, né? Vamos analisar agora a saída 2. O que é a saída 2? A saída 2 é as tomadas internas, tá? Então, analisando lá a saída 2, que seria as tomadas internas, né? Então, tá lá, iluminação interna. Primeira condição, né? Quando que eu vou poder ligar a minha iluminação interna? Ou seja, quando que ela vai para nível lógico 1? Com energia fotovoltaica poderá ser acesa com ou sem pessoa. Ou seja, tem energia fotovoltaica, já pode ligar, né, independente se tiver pessoas ou não, tá? Então, analisando aqui, né, pessoas é sensor de presença, tá? E fotovoltaico está aqui. Ou seja, se tiver energia do fotovoltaico, né, que é o que ele já estava falando lá, e se tiver pessoas ou não, tá? Independente aí de pessoas. Então, basicamente, se eu tiver energia fotovoltaica, eu já ligo minhas tomadas internas, tá? Então, quando eu olho aqui no B,
né? Sempre quando o B for 1, certo? Independente se tiver pessoas ou não, ele vai ligar. Então, ó, aqui, ó, o B é 1, certo? Então, aqui vai ser 1 também. Aqui, ó, o B é 1, ou seja, tem energia fotovoltaica. Então, pode ligar as tomadas internas. Iluminação interna, desculpe, tá? Vamos lá. Então, aqui já está a primeira análise. Voltando lá para a segunda condição, né? Com a energia da CPFL poderá ficar acesa somente se tiver pessoas. Ou seja, vamos supor que não tem energia da fotovoltaica, mas tem da CPFL. Posso ligar a minha iluminação interna somente se tiver pessoas, tá? Então aí nós temos que olhar, né? Se tiver CPFL, né? E se tiver pessoas, né? Se tiver presença. Vamos voltar aqui só para... Ou seja, pessoas, né? Quando tem pessoas, né? 1 para... sensor fornece 1 para ninguém presente e 0 para quando tiver presença detectada, tá? Então, ou seja, se tiver pessoas é 0, tá? Aí tá a pegadinha, tá? Então, ou seja, se tiver pessoas é 0. Então, eu preciso analisar quando a presença estiver em 0 e quando a CPFL estiver em 1, tá? Então, vamos lá. CPFL é só essa parte aqui, ó, né? Então, eu tenho CPFL em 1. O que eu preciso olhar? Se o D está em 0. Aqui o D está em 0, ó, né? Então, 1. Aqui eu tenho 1, mas aqui está em 1. Aqui, ó, eu tenho 1 e aqui está em 0. Então, também é 1, tá? Aqui eu tenho 1, mas está em 1. Então, não liga. Aqui eu tenho 1 e 1. 1 e 1 não liga, tá? E depois o resto já foi preenchido. Daí basta a gente completar agora, né? Acabou as condições. Completo com o 0. Tá? E aí nós temos já preenchido, né, a nossa saída 2. Agora a saída 3. Saída 3, né, é as tomadas limpas, né, energia limpa. Daí a gente precisa visualizar lá o enunciado, o que ele fala a respeito, né, dessa tomada. Então aqui, para a tomada interna de energia limpa, né, ela pode ser ligada a qualquer horário, certo? Independente do horário, as tomadas podem ser ligadas desde que tenha pessoas, tá? Se tiver pessoas, ela pode ser ligada, né? No cômodo. E somente se tiver energia disponível, né, no fotovoltaico. Ou seja, primeira coisa, tem que ter energia fotovoltaica, certo? O horário para a gente não interessa. E outra coisa que tem que ter pessoas, tá? Então tem que ter energia fotovoltaica e tem que ter pessoas para que a gente consiga ter energia da tomada de energia limpa, tá? Então, pessoas, quando que tem pessoas, né? Aqui de presença, né? Pessoas é 0, certo? Quando for 0, tem pessoas. E quando for tiver energia, né, do fotovoltaico, daí é 1, tá? Então, 0 para D e 1 para o B. Então, voltando lá, 0 para D e 1 para o B. Esse aqui eu não vou usar. Então, é essa questão aqui que a gente precisa analisar. Ou seja, tem pessoas, né? O D está em 0. Então, nós temos aqui, ó, toda vez que o D está em 0. Porém, o B tem que estar em 1. Né? Então, aqui eu tenho B em 1. Né? Nesses casos aqui eu tenho B em 1. Porém, aqui eu tenho D. E aqui eu tenho o D também em 0. Tá? Nesse caso aqui nós temos nessa parte agora, ó, o B em 1. Tá? O D aqui está em 0, então tem. E aqui o D está em 0, então também tem. Né? Os demais, né, vai invalidar, não vai ter como funcionar. Né? Porque geralmente o que vai acontecer? Pode ser que tenha energia fotovoltaica, ou seja, o B vai estar em 1, mas não tem pessoas. Né? Não tem pessoas.
Aqui, ó, tem energia fotovoltaica disponível, mas não tem pessoas, então não liga, tá? Então ela só fornece energia se tiver energia fotovoltaica e se o nosso B tiver em nível lógico 1, tá? Os demais a gente preenche aí com 0. Preenchendo aqui. Tá? Continuando agora, né? Por fim aí nós chegamos na saída 4, que é as tomadas de uso geral. Daí a gente precisa ver as orientações, né, a respeito das tomadas de uso geral. Então aqui quantas orientações, né? Tomada interna de uso geral, ela pode ser ligada, ou seja, ela vai para nível lógico 1 em qualquer horário, por qualquer fonte, né? Seja CPFL ou fotovoltaico, tá? Então, ou seja, qualquer horário eu vou poder ligar aí as minhas tomadas disponíveis aí, né, de uso geral, tá? E por qualquer fonte. Lembrando, né, que ela vai ser ligada, né, se tiver energia do fotovoltaico, daí ela vai captar, né, essa energia para as tomadas de uso geral a partir do fotovoltaico, tá? Então, analisando lá, né, basicamente, né, as nossas tomadas de uso geral, ela funciona, né, a qualquer hora, se tiver pessoas ou não, né? A única regra é que precisa ter energia, tá? Então, ou seja, o que é energia? É o A e o B, ó. Ou seja, nesses 4 casos aqui, né, não tem energia. Então, não vai ligar as nossas tomadas de uso geral, tá? Nesse caso aqui, ó, a nossa tomada de uso geral, né, daqui para baixo, ó, aqui eu tenho energia do fotovoltaico. Então, ela funciona, certo? E nesse caso aqui, eu tenho energia da CPFL, então ela também funciona. Opa! Ela também vai funcionar. E depois, né, tem energia dos dois, né? Então também vai funcionar. Tá? Então para esse caso aqui, ficou desta maneira aí a nossa saída, né? Eu poderia acrescentar aqui, né, para ela um S5, né, para ela decidir, né, em qual que ela vai ligar, né? Vamos supor aí que eu queira colocar fornecimento, né, sei lá, fornecimento, por exemplo, né? Vou chamar esse fornecimento de S5, tá? Então vou precisar aqui de um S5. Daí eu preciso decidir, né? Se tiver energia, né, da CPFL, né, ele vai energizar com CPFL, tá? Vai energizar com 0. Se tiver energia do fotovoltaico, ele vai energizar, né, pelo fotovoltaico com 1. E se tiver dos dois, ele vai energizar pelo fotovoltaico também, que é com 1, tá? Lá para justificar aquela questão lá da nossa energia, tá? De sustentabilidade. Então aqui nesse caso não tem energia, então é 0, né? Porque ele não vai ter fonte, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho energia, mas é do fotovoltaico. Perfeito. Então é 1. Opa. Então é 1, porque é do fotovoltaico, tá? E aqui eu tenho energia, mas é da CPFL, né? Bom, então ele vai energizar com a CPFL. Aqui eu vou colocar X, tá? Para não confundir. Aqui ele não funciona. E aqui, né, eu tenho das duas, né? Porém, ele deve dar prioridade, né, a CPFL, a fotovoltaico. Então, coloco 1, tá? Só que é só uma questão de curiosidade. Eu vou fazer esse circuito, mas eu vou utilizar uma outra lógica para a gente tomar essa decisão, tá? De qual fonte que ele vai buscar a energia, tá? Bom, então daí agora o que a gente precisa, né? Então, basicamente, a gente já conseguiu analisar lá o problema, né, do enunciado, conseguimos montar a tabela verdade, que seria a verdade aí do nosso problema em si, né? E agora a gente precisa fazer, né, a análise da álgebra booleana, né? Retirar aí a nossa expressão booleana desta tabela, tá? Então, tirando aí a expressão, né? Basicamente, a gente precisa olhar, né, por soma dos produtos, igual a gente já tinha conversado anteriormente, tá?
vou acrescentar aqui uma coluna. Vou pegar esses 3 aqui e vou encolher eles, tá? Então aqui nós temos, vou encolher ele para facilitar, ocultar. Vamos analisar apenas a saída 1. Beleza. Aqui nós temos a saída 1, né? O que eu tenho aqui, ó, na saída 1? Vamos excluir isso. O que eu tenho aqui na saída 1, tá? Olhando somente para onde tem 1, né, na nossa saída, tá? Então aqui eu tenho A, B, C e D, né? Porém eu tenho o A barrado, o C e o D, tá? Então vou pegar aqui, ó. Tá? Fixar aqui. Então eu tenho o A barrado, vou colocar em vermelho aqui para a gente ficar mais fácil, né? O C e o D. Então eu tenho aqui A, C e o D. Aqui eu vou ter A, B, C, D, né? Porém eu tenho o A e o C barrado. Então o A e o C barrado. Aqui eu vou ter A, B, C, D, né? Eu vou ter aqui o B e o D, né? Então tem o B e o D. Aqui eu vou ter ABCD também, porém somente o B é barrado. Aqui é ABCD, o B e o C é barrado. Aqui ABCD e eu tenho o C barrado. ABCD e aqui o D é barrado. E aqui eu tenho A, B, C, D e ninguém é barrado, tá? Então aí eu tenho, né, todas os produtos, né? Agora eu preciso fazer a soma deles, né? Então basicamente eu vou pegar eles para ter a minha saída, né? Então minha saída 1 vai ser igual, né, a esse carinha aqui, né? Mais este daqui, mais este daqui, tá. Terceiro aqui, mais este. Mais o último aqui, tá? Então, basicamente, ó, nós chegamos nesta expressão aqui, tá? Deste circuito. Feito esta expressão, né? Conforme vocês já viram aí no início, né, da nossa aula, é importante a gente reduzir, né, este circuito. Como que a gente reduz esse circuito, né? Fazendo lá o mapa de Carnot, né? A qual a gente
estava aprendendo, né? Então, basicamente, barrado, barrado, barrado primeiro, né? Nada barrado, barrado segundo, e aí por diante. Depois eu preciso analisar, né? Igual já foi dito. Então, eu tenho lá A barrado B normal. Então, eu tenho aqui, ó, A barrado B normal, né? E depois C e D barrado, né? Então, eu vou estar lá. O C e o D barrado tá aqui, ó. Coloco 1. E aí por diante. Vou colocar 1 em todo mundo, tá? Depois eu preciso juntar em grupos. Quantos grupos, né? Daí eu tenho o grupo de 2, 4, 8, 16, né? Nesse caso aqui, ó, era possível montar um grupinho de 4 e aqui outro grupo de 4. Depois é feita a análise, né, do aquilo que é em comum, né, entre eles, e aí a gente consegue chegar, né, numa nova expressão. O que é oposto, né, é eliminado, igual a gente já viu no início da nossa aula, tá? Aqui eu já tenho todo ele feito, né? Porém, ele está sendo baseado em cima desta tabela aqui, pessoal. Tá? Deixa eu melhorar aqui. Tá. Então é desta tabela aqui, ó, tá? Só que nesta tabela, deixa eu puxar ela para cá. Nesta tabela vocês vão ver que ela está um pouco diferente daquilo que o professor desse amigo meu, né, ele pediu. Porque lá a presença, né, quando tinha pessoas, né, foi considerado 0, tá? E no meu caso aqui, a presença eu considerei com 1, tá? Se tivesse pessoas, era nível lógico 1. Se não tivesse pessoas, nível lógico 0. Para não dar resposta, né, feita já para esse amigo, né? Então ele precisava executar ainda aí uma diferença aí a respeito desse circuito que eu vou estar demonstrando, tá? Então, basicamente, né, se tiver pessoas no meu, né, nesta tabela verdade aqui que eu fiz, né, se tiver pessoa é nível lógico 1 e se não tiver é nível lógico 0, tá? Então, esta é a diferença aí do nosso exercício. Então, aqui, ó, a presença, né, é o D, né? Então, quando o D era 0, eu considerei 1. Então, olha lá, o D é 0, eu considerei 1, tá? O D é 0, foi considerado 1. Enquanto aqui no meu caso, né, o D, quando for 1, que eu considerei 1, tá? Para as questões. Então, basicamente seria isso, que vai diferenciar um pouco, tá? Mas o raciocínio, depois de desenvolver, é basicamente o mesmo, tá? Então, feito isso, né, eu tenho aqui a saída 1, né? Saída 1, eu tenho aqui o meu mapa de Carnot, né? Então, aqui, o que eu tenho em comum, né? Eu tenho o B em comum, né? E aqui eu tenho o meu C barrado, tá? Em comum. O resto, então, tenho lá B e C barrado. Enquanto aqui nesse grupinho aqui, né? Eu vou ter em comum, né? O A, que os outros são o B aqui é o oposto, tá? E aqui eu vou ter em comum, né? O C, porque o D é o oposto, tá? Então, AC. Aí, feito isso, né? Eu consigo montar a primeira saída, né? Qual que é a primeira saída? B vezes C barrado, tá aqui, ó. O B vezes C barrado. O resultado disso, né? Somo com o A vezes C. Olha lá, A vezes C. Resultado disso somado, eu tenho a saída 1, tá? Eu tenho aqui, para a saída 2, né? Foi feita toda essa análise também, né? Deixa eu ir para cá. Então, aqui para a saída 2, foi feito a mesma coisa, tá? Mesma análise. E aqui eu tenho chegamos nesta tabela, né, para simplificação do mapa de Carnot. E aqui eu tenho, o que eu tenho em comum entre eles, né? Eu vou ter somente o B, porque o A aqui é o oposto, né, olhando aqui essa rosinha, né? E aqui todas elas foram anuladas, né? Porque neste caso aqui, né, eu tenho o C oposto, então ele foi eliminado, e depois aqui eu tenho o D oposto, então também foi eliminado. Então sobrou somente o B em comum, tá? Olhando para verde aqui, o que acontece? Eu tenho o A, né, em comum para todos eles, né, porque o B aqui é oposto. E aqui eu vou ter somente o D em comum, porque o C é oposto, tá? Então sobrou A mais, B mais AD,
né? Se eu for visualizar aqui o meu circuito, né? Eu tenho aqui, ó, o A, né? Vezes o D, tá? Resultado disso vai ser somado com o B, tá? Somado eu tenho saída 2. Neste caso aqui, né, para a saída 3, analisando, tirando a expressão foi colocada na tabela de Carnot, né, o mapa de Carnot, a gente consegue reduzir, né, utilizando aqui este esquema aqui, tá? Aqui eu tenho o B em comum, o A é oposto, tá? Então, B em comum, né? E olhando aqui, né, eu vou ter o D em comum, porque o C é oposto. Então, sobrou BD, né? BD sem soma com nada, tá? Então, nós temos aqui, ó, o B, né? E o D, tá? Multiplicando, tá? E daí eu chego na minha saída 3. Quando eu vou analisar aqui minha saída 4, para esse sistema aqui que eu fiz, tá? Que está diferente do enunciado, eu cheguei aí na saída 4 para esse mapa aqui, tá? Foi feito aqui, né? O agrupamento desses 8 e depois o agrupamento desses outros 8, tá? O que eu tenho em comum entre esses de cima aqui, o rosinha? Eu tenho somente o B, porque o A é o oposto, então eu tenho o B, né? E olhando aqui, né, nas colunas, né, todos eles se anularam, então sobrou só o B. Olhando agora, né, para o grupinho do verde, o que eu vou ter em comum? Vou ter somente o A, porque o B foi oposto, e como aqui peguei todas as colunas, também se anularam. Então eu tenho A mais B para esse resultado. Então tá aqui, ó, né? Eu tenho o A mais o B, né? Eu tenho a saída 4. Então, basicamente, né, eu tenho aqui este circuito para resolver aquele problema, né, a qual foi passado. Então, aqui eu tenho o circuito lógico digital. Se eu fosse fazer eletrônica digital, o que eu precisaria? Né? Basicamente, utilizando agora o circuito lógico, né, digital, eu vou utilizar a minha eletrônica digital. Né? Em eletrônica digital, a gente teria, né, que fazer este carinha aqui, ó. Então aqui eu tenho as portas lógicas, né? E as portas lógicas, vocês já viram, né? Que basicamente são CIs, né? São chips, né? E dentro desses CIs, né? Para cada pino, ele é relativo aí a uma entrada ou saída de uma porta digital, tá? Então dentro daquele CI, né? Eu tenho lá um CI aqui 7432, que é um CI de porta OR, né? Então, basicamente, eu sei qual que é a pinagem dele, eu preciso fazer alimentação, né? E aqui eu tenho um 7408, mesma ideia, tá? Faço a alimentação, eu tenho a entrada e a saída aí da minha porta digital, tá? Então, se eu fosse fazer circuito eletrônico, tá? Com digital, com a lógica digital, eu utilizaria, né? Este circuito aqui, a partir dali eu ia começar a olhar, né? Bom, dentro daquele CI eu preciso ligar em tal pino do CI, aqui eu vou entrar numa porta NOT, saída da NOT eu entro em tal pino do CI, saída desse pino do CI eu entro em outro tipo de CI, né? Porque é um CI de porta OR, né? E a saída desse é que eu vou ligar a carga lá a qual ele está pedindo, tá? E daí é eletrônica. Porém, né? Eu estou aqui para auxiliar, né? O meu amigo aí que é de CLP. E daí veio a nossa nova brincadeira. Então, primeiro a gente faz análise aí com circuitos lógicos digital, né? E agora a gente vai fazer com eletrônica, tá? Eu vou utilizar aqui o software CAD-Simu, né? Onde eu já tenho aqui no CAD-Simu, esse aqui é a versão 4.0, né? Ela é bem interessante para vocês aí que quiserem, né, se aprofundar a respeito desse assunto, né? Baixem ele e estejam utilizando aí, que dá para a gente fazer bastante simulações com esse tipo de software, tá? Então aqui no CAD-Simu eu tenho já as portas lógicas, né? Tem uma porta AND, uma porta OR, uma porta NOT, né? O que a porta AND faz? Lá no começo de digital, né, a gente sabe que a porta AND ela só liga a saída dela, né, se este pino e este pino estiverem em nível lógico alto, né, estiverem ligados. Se eu liguei aqui e liguei aqui, aqui vai ser ligado. Se eu ligar só um, não liga, né? É a lógica da eletrônica digital que a gente começa lá no início, né, do nosso estudo, a gente aprende. E a porta OR?
a OR é este ou este precisa estar ligado, né? Para que a gente consiga acionar a nossa saída, né? Então, se eu colocar um aqui, já liga. E se eu colocar um aqui, também liga. E se eu colocar nos dois, também liga, porque eu preciso ligar uma ou outra entrada para que seja acionada a saída. E aqui eu tenho também a porta NOT, né? Que eu preciso um aqui, eu desligo, porque ela inverte, certo? E se eu colocar 0, se eu desligar a entrada, aí ela liga, porque ela é inversora, tá? Se eu fosse fazer isso aqui com diagrama elétrico, né? Basicamente, a gente vai fazer aqui com botões. Então, ó, uma porta AND, né? Uma porta AND, eu tenho duas entradas, então eu vou ter dois botões, tá? E eu preciso ter uma saída, eu vou utilizar aqui uma lâmpada, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Vou fazer a ligação, né? Eu preciso deste tipo de ligação aqui, ó. Tá? Vou chamar isso aqui de 1, né? Só para a gente entender, tá? E essa aqui é a 2, por exemplo. Então, aqui nós temos a entrada 1 e entrada 2, tá? Entrada 1 e entrada 2. Quando eu fecho essa entrada, o que acontece? Né? Vai ligar minha lâmpada? Né? Não vai ligar. Deixa eu colocar aqui a energia aqui já, para a gente visualizar. Vou colocar aqui um neutro. Só para a gente visualizar ele funcionando, tá? Então, só uma explicação bem grosseira, porque eu acredito que vocês já conhecem isso daqui, tá? Vou chamar aqui de saída 1. Tá? Então, olha aqui. Eu tenho minha entrada A, entrada 1, e aqui é minha entrada 2. As duas estão em 0, tá? Aberta em 0. Se eu ligar só essa aqui, o que vai acontecer? Nada, tá? Por quê? Porque a energia passou aqui, mas ela parou. E se eu ligar esta daqui também? Opa, daí ela liga. Ou seja, para ligar ela, eu preciso de esta e esta em nível lógico alto. Ou seja, com a chavinha fechada, tá? E se fosse uma porta OR? Porta OR, né? A gente costuma fazer desta maneira aqui, ó. Puxar ela aqui, né? Pra gente fazer a OR aqui, tá? Para facilitar. Vamos copiar e colar. Vou chamar aqui para diferenciar, tá? Vou chamar ela de A e a outra de B, porque senão ela dá um errinho lá, tá? Então eu tenho a entrada A e a entrada B. E aqui a minha saída, vou chamar de saída 2, para também não confundir. Porém agora, quando é OR, né, eu preciso do seguinte, este ou este, para poder ligar a saída, né? Então, quando é OR, eu ligo desta maneira aqui, ó. A gente costuma falar de contato selo, né, lá em comandos elétricos, mas a ideia é esta. É importante a gente entender a ideia, tá, pessoal? Então, ó, tanto faz este, liga. E se for esse, também liga. Ou este precisa estar em nível lógico 1 para a gente ligar a saída. Aí, se for os dois, também liga. Perfeito? Então, aí nós temos a lógica OR em comandos elétricos, obviamente, né? Aqui é a lógica AND, que eu preciso dos dois para ligar, e aqui a lógica OR. E a NOT, professor? Vamos inverter aqui. Se eu tivesse uma NOT. Uma lógica NOT, né? Basicamente, vou copiar essa aqui de novo. Agora acho que vocês já entenderam, né? A ideia é o seguinte: uma NOT é um contato, só que agora, né, um botão normalmente fechado, tá? Então eu vou ter aqui a minha saída, né? Assim que eu inicio o processo,
né? Ou seja, se ela tiver acionado, o que é acionado? Está apertado? Não, né? Ela está com 0 aqui. Mas o que acontece na saída? A saída está ligada, tá? Ah, e se eu colocar 1? Coloquei 1, a saída desliga. Entenderam? Então ela inverte. Ou seja, quando não tem o acionamento, ela está ligada. E quando tem o acionamento, ela está desligada. Isso aqui é em comandos elétricos, tá? Ô, professor, e se eu tivesse, né, esta NOT aqui, né? Eu tenho uma OR, ou seja, aqui eu tenho uma OR, este ou este, né? Porém aqui, né, eu tenho uma NOT. O que muda? Não muda nada. Eu vou pegar esse carinha aqui, vou pegar esse aqui, tá? E vou colocar uma NOT. Olha lá, eu tenho as duas entradas, este, tá? Ou é um em paralelo, tá? Porém aqui é NOT, né? Então a NOT está aqui, ó. Vou colocar o nome dela aqui, B, né? Os dois estão em 0. O que vai acontecer aqui? Se os dois estão em 0, o que está acontecendo? Ele está entendendo 1 aqui na entrada e então já vai ligar. Perfeito? Olha lá. Os dois estão em 0. Já vai ligar. E se eu colocar 1 aqui? Se eu colocar 1 aqui, ele vai entender 0. E 0 e aqui também, se tiver 0, aqui vai desligar. Olha aqui, desligou. Ah, e se eu colocar 1 aqui e 0 aqui? Perfeito. Olha lá. Muda nada. Tá? Então, basicamente, aqui a gente está transformando a lógica, a porta lógica, né, em comandos elétricos, tá? Isso aqui é o primeiro exercício que geralmente quando a gente vai aprender comandos elétricos, né, a gente vê, né? Agora, a brincadeira é o seguinte. Então, aqui agora a gente já tem, né, as portas. O que eu preciso é transformar isso aqui em ladder, tá? Vamos lá, vamos pegar... Deixa eu copiar isso aqui. Bom, aqui ó, vou puxar aqui para cá, fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Este CAD-Simu também tem a possibilidade de a gente fazer aí a linguagem ladder, tá? Então, basicamente, na ladder, né, eu vou precisar de um positivo, vou puxar um negativo aqui, tá? Pego aqui essa linha positiva, vou baixar aqui e a negativo desse lado aqui. Só para a gente energizar, tá? Como que eu faço uma porta END? Olha aqui, um botão e o outro, ó, os dois abertos, né? Para poder acionar a carga. A entrada, né? Neste caso da linguagem ladder, né? Nós temos aqui, ó, né? Que é este símbolo aqui, tá? Então aqui eu tenho uma entrada. Então é este e este para acionar a saída. A saída eu vou chamar aqui, ó. Esse símbolo aqui, tá? Que é parece um parênteses. Ou seja, este e este acionado que vai ligar a minha saída. Esta saída, esta entrada aqui, né? Eu vou chamar de I1. I01. 0.1. Tá? Já para a gente começar. E aqui a minha saída eu vou chamar de I, porque é de entrada, tá? 0.2. Só para a gente ter uma ideia, tá? E a minha saída eu vou chamar de Q, de 0.1, tá? Então, basicamente, quando eu quero fazer uma porta AND, uma lógica AND, tá? Eu preciso disso aqui. Olha lá, uma lógica AND. Ou seja, quando este e este for acionado, preciso dos dois estar acionado, eu tenho a minha saída ligando, tá? Então isso aqui já é linguagem ladder, tá? Mas a linguagem ladder é referente ao quê? Referente a esta porta lógica aqui, tá? E quando eu faço uma porta OR? Olha lá, porta OR é em paralelo um com o outro, né? Mesma ideia. O que eu preciso fazer? Pego lá duas entradas, né? Então tem aqui entrada e entrada, né? E agora eu preciso da minha saída. Vou chamar essa entrada aqui, né? Para ela não dar interferência com essa daqui, tá? Vou chamar de I 0.3. E esta daqui, né? Input
0.4. E esta saída vai ser a Q 0.2. Aí basicamente, né, nós fechamos aí o nosso circuito. Aqui eu preciso de negativo. Olha lá. Este já liga. E se esse aqui fechar? Também liga. Então, ou seja, este ou este precisa estar em nível lógico alto para a gente acionar a saída, tá? Então, esta parte aqui, ó, tá referente, né, à lógica da porta OR. E se for uma porta NOT, né, que é essa aqui? Bom, a NOT está aqui, ó, contato fechado, né? Então, nós temos aqui um contato fechado, né? E eu tenho aqui uma saída. Vou chamar esse contato fechado de I 0.5 e esse contato fechado e esta saída, né, de Q 0.3, tá? Então aqui é referente aí a nossa porta NOT, tá? Então aqui eu tenho uma porta NOT, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz, né, a linguagem ladder, tá? Então, a partir das portas lógicas, eu vou transformando ela em linguagem de programação, né, por blocos aqui, né, chamado ladder, tá? A partir dos nossos blocos de portas digitais. Então, basicamente, é assim que a gente faz, tá? Professor, e se eu tivesse a seguinte configuração, né? Então, aqui, deixa eu copiar aqui. Se eu tivesse isso aqui, ó, num circuito, eu tenho uma AND e uma OR. Eu tenho esta configuração aqui, ó. Então, olha o seguinte, eu tenho quantas entradas aqui? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho A, B e C de entrada. E eu tenho uma saída. Então, ou seja, o A multiplica o B, certo? E depois, o resultado disso é somado, né? Porque é uma OR, né? É somado. E daí eu tenho, somado com C, tá? E aí eu tenho a resposta de saída. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é esta porta AND. Como que é a porta AND? A porta AND está aqui, ó. Certo? A porta AND está aqui. Então, vou colocar ela aqui. Né? Ou seja, A e B. Então, vou editar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Ó. A, tá? E aqui eu tenho o B. O resultado disso, né? Eu não vou chamar de saída Q, eu vou chamar de memória, ou seja, vou guardar esta informação em uma memória. Então, vou chamar de M. Tá? O resultado disso eu chamei de M. Beleza, então aqui eu tenho M. Agora eu preciso fazer esta porta OR. Como que é a porta OR? A porta OR é isso aqui, ó. Tá? Porta OR é isso daqui. Perfeito? Deixa eu esticar aqui. Só que o que é esta porta OR? Olha aqui, ó. Na entrada desta porta OR aqui, ó, na entrada de cima, eu tenho o quê? O resultado desta porta AND. Porém, o resultado dessa porta AND é o resultado aqui, ó. Eu falei que é M. Então, nesta daqui, eu vou chamar de M, tá? Que é um resultado que eu guardei em uma memória. Perfeito? Então, eu tenho aqui a entrada aqui, M, né? E nessa entrada, na outra entrada da OR? Na outra entrada da OR é a C, certo? Então, aqui, na outra, é a C. E daí, sim, eu tenho a minha saída final, né? Que é a saída Q. Então, note o seguinte. Aqui eu tenho a entrada A, B e C. E a minha saída, né, que vai acionar a carga, é a Q. Então, eu tenho lá, saída minha é a Q. E o que aciona essa Q? Né? Como é uma porta OR, né? Ou eu aciono somente com a C, então tá aqui, ó, ou a C, ou com o resultado, né, que vai vir dessas duas AND aqui, né, da multiplicação dessas daqui. Ou seja, ou o resultado que está vindo dela.
Deu para entender? Então, basicamente, esta é a explicação, né, de como que a gente faz aí a transformação de um circuito, né? Nota que aqui a gente já tem um circuito inicial aí digital, né, em uma linguagem LED. Então, o que a gente precisa, né, é entender, né, é como que a gente transforma essa porta lógica em linguagem ladder, tá? Então, notem que para toda saída, né, que tem aí né, de uma porta lógica, né, e ainda a gente não está no final, a gente chama ela de memória, porque é como se a gente pegasse esse valor e guardasse aí em uma memória interna, tá? Vou abrir aqui mais um novo aqui, que aqui era só para a gente compreender, né, a respeito de como que ele funciona em si, tá? Deixa eu vir para cá. Então aqui, pessoal, né? Essa daqui é a resposta a respeito daquele problema inicial que a gente estava tendo, né? Então tinha todo aquele enunciado, do enunciado a gente tirou, né, a tabela verdade, né? Da tabela verdade a gente tirou, fez as reduções, né? E a partir das reduções a gente conseguiu desenhar o circuito lógico, né? Então aqui a gente tem esse circuito lógico digital. E agora, né, que a gente deu uma relembrada, né, desenferrujada a respeito de como que a gente transforma esse circuito lógico em linguagem ladder, a gente precisa fazer, né, aquilo que estava pedindo inicialmente, né, que é a linguagem de programação ladder. Então, basicamente, a linguagem de programação ladder a gente precisa aí das duas entradas, né? Vou puxar aqui o fio negativo e o positivo, tá? E agora, né, olhando aqui para nossas portas lógicas, eu vou executando cada uma, tá? Só que antes disso, né, é necessário a gente renomear, né, essas entradas e essas saídas, tá? Lá no nosso CLP, ele tem algumas configurações, né? Quando a gente fala de entrada, a gente chama ele de I, tá? Quando é saída, a gente chama de Q, e quando a gente está tratando lá de memória, né, igual a gente já mostrou aí no exemplo, a gente chama de M, tá? Então aqui, ó, para nossa entrada A, eu vou chamar ela de I, tá? 0.0, tá? A minha entrada B vai ser I também, porém é 0.1. A C vai ser I 0.2 e a D I 0.3, tá? E as saídas, né? Eu tenho saída 1, eu tenho saída 2, eu tenho saída 3, eu tenho a saída 4, tá? As saídas vai ser a mesma ideia, tá? Eu vou chamar ela, deixa eu jogar ela pro cantinho aqui. Vou chamar a minha saída de Q, porque saída no CLP é Q. Como ela é a primeira saída, né? Q 0.0. Depois aqui vai ser Q 0.1. Acredito que a maioria já tenha visto, né? Q 0.2. E a última lá, Q 0.3. Tá? Vou chamar assim agora as minhas saídas. Não chamo de A, né? Porque isso aqui a gente utiliza para digital, nem S, né, de saída. E sim, agora nós temos legendas aí a respeito, tá? Se eu tivesse uma memória, M0.1, duas memórias, a segunda memória vai ser M0. Desculpa, a primeira memória, M0.0, segunda, M0.1 e aí por diante, tá? Segue a mesma regra. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho A, né? Vou olhar para essa expressão aqui. Eu tenho A vezes B, B vezes C. E vezes é porta end, tá? O resultado disso vai ser somado com A vezes C, tá? E daí a gente vai precisar transformar isso em linguagem, tá? Então, quando é vezes, é porta end. Então, vamos lá fazer uma porta end. Porta end de duas entradas. Então, eu tenho uma entrada, duas entradas, e eu tenho a minha saída. Então, aqui, ó, eu vou só mudar aqui, tá?
Então aqui, ó, na primeira porta lógica aqui, ó, é B vezes C, né? Só que o C é barrado. E barrado a gente já aprendeu que ela é fechado aqui, tá? Contato fechado. Então aqui eu tenho B, vou colocar B vezes C. E o C está barrado, tá? O resultado desse carinha eu vou guardar dentro de uma memória, lembra? Então eu vou chamar de M0, tá? Depois eu tenho aqui A. Então eu tenho aqui A vezes C. Vezes é porta AND, né? E AND é assim que a gente faz, tá? O resultado dele, vou colocar aqui, né? Resultado dele, eu vou guardar dentro de uma memória. Que memória? Vou chamar de M1, porque eu já tenho M0, tá? Pra cá. Puxar a linha aqui, senão a gente vai se perder. Então essa daqui é a primeira porta, tá? E aqui nós temos a segunda porta. Então temos essa aqui, né? Que é essa aqui. E aqui que é a outra, tá? Esta segunda aqui, ela é A. E aqui ela é C, tá? E daí ela foi e guardou dentro de uma memória também. E depois o que eu preciso? Pegar a memória dessa e somar, né? E a soma é uma porta OR, certo? Uma porta OR, a gente aprendeu como que faz, né? Ela é feita em paralelo. E daí sim eu tenho a minha saída final, tá? Então ligando aqui minha porta OR. Então, é trabalhoso, viu, pessoal? Mas vale a pena. Aprender vale a pena. Então, aqui em paralelo, né? Para montar minha porta OR. Depois que montar a primeira, o resto vai ser só Ctrl C. Então aqui eu tenho a minha porta OR. Essa porta OR aqui, o que ela está fazendo, né? Ela está somando, né, a memória dessa e a memória dessa, né? Que no caso aqui ela vai estar aqui, ó. Puxar ela para cá, tá? Então ela está aqui, ó. Então ela é o quê? Ela é a memória da 0, M0, né? Ou a M1. Que vai ligar agora a saída. E saída 1, né? Saída 1 a gente renomeou lá como Q00, né? No caso aqui eu vou chamar de Q0 por enquanto. Q0. Perfeito? Então aqui a gente já tem, ó, a primeira parte do nosso circuito. Esta primeira parte aqui, né? A gente já tem todo transformado em linguagem ladder, tá? Como que eu faço essa segunda aqui, ó? Para a segunda saída. Mesma ideia, né? O que eu tenho aqui na minha segunda saída? Né? Eu tenho B, né? Somado com AD, né? Então, o AD é uma multiplicação. Vou fazer ela primeiro, tá? O AD é uma multiplicação, multiplicação é uma porta AND. Vou colocar ela aqui. Tá? Então eu tenho aqui A, né, vezes D, certo? O AD
né? Vou guardar dentro de uma memória. Como eu já utilizei memória 1, vou utilizar a próxima, que é a memória 2, tá? O resultado disso vai ser somado, né? E soma é uma porta OR. O resultado disso será somado com esta outra porta aqui B, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho a memória 2, né, que é a resposta dela. E o resultado vai ser somado com a porta B. Soma. E daí eu tenho a minha saída, que é a segunda saída, que é aqui, 01, tá? Então agora eu já tenho esta parte aqui do meu circuito. Depois, por fim, né, falta ainda aí uma porta AND, né? Essa porta AND é de B e D. Vou copiar aqui uma porta AND. Então aqui eu já tenho uma porta AND de B e de D, que vai ligar a minha saída 3, e a minha saída 3, né, ela é saída 3, né, B e D, que ela é o Q2. Tá? Ainda falta uma porta OR para saída 4, tá? Então uma porta OR, ela é feita nesta configuração aqui. Vou copiar daqui. Tá? Vou aumentar aqui, vou puxar para cá. E daí eu tenho, né, a minha porta OR, que é a última aqui, né, que trata-se da expressão A mais B. Então aqui eu vou chamar ela de A mais B, que vai estar ligando, né, a minha saída 4, que é Q3. Tá? Então basicamente é isso. Olha lá, tá feito. Transformei a minha linguagem de portas lógicas, né, digital, em linguagem ladder, tá? Só que ainda para isso aqui funcionar é preciso estar o endereçamento certo, porque aqui a gente chamou, né, de A, B, M4, né, e a gente não utilizou o endereçamento correto, né? Enquanto o A, né, onde está A vai ser I00 e não A, tá? Onde está B, I01. Onde está M, M0 é M00, né? M1 é M01, M0.1, tá? E aí por diante. Então aqui, ó, no B, ao invés de B, né? A gente vai chamar ela de input, né? 0.1. E aqui no C, ao invés de C, vai ser input 0.2, tá? E aí por diante, né? A memória aqui é M0.0. E aqui é o A. O A é input 0.0. E o C? Input 0.2. Tá? E aí por diante. Então basta depois a gente preencher tudo, né? Jogar isso aqui dentro do CLP, ele vai conseguir funcionar, né, conforme a gente especificou. Bom, continuando então, né, pessoal? Aqui eu tenho algumas imagens de CLPs, tá? Então, ó, CLPs, existem vários tipos de CLPs, né? E de vários fabricantes. Mas a questão, né, mais comum, né, é o jeito que ele é feito, tá? Geralmente, o que tem num CLP, né? Ele tem aqui alguns bornes, né, de entradas
E embaixo aqui, bornes de saídas, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a gente está trabalhando aí com o acionamento digital, tá? Ligado discreto, ligado desligado, tá? Ainda tem aí entradas analógicas, tá? Mas basicamente os CLPs, né? Para cada entrada, né, e saída, ele tem essa numeração. Por isso que é importante aquele endereçamento, tá? Aqui, ó, nesse software CAD-Simu, né, a gente consegue visualizar um CLP, né? E aqui a gente consegue visualizar os bornes dele, né? Então ele tem a parte de energização, tá? Você vai colocar fase neutro direto nele, né? E depois você consegue ter a saída em 24 volts. Então aqui você liga ele no 127, 220 volts, né? O aterramento. E aqui eu tenho a saída de 24 volts. E daí a partir dessa saída de 24 volts que a gente faz, né, os acionamentos aí de entrada. Nota que para cada entrada, né, olha lá, 0.0, ponto 1, ponto 2, tá? Que é basicamente aqueles endereçamentos. Quando a gente está falando aqui, né, nas saídas, né, ele tem aqui as saídas a relé, né? Então eu posso alimentar uma das linhas do relé, nesse caso aqui eu alimentei uma das pontas do relé, e quando eu acionei a saída, o que vai acontecer? Aquela alimentação vai estar saindo aí, né, na 0.Q, né, na saída Q, 0.0 ou 0.1 e aí por diante, tá? Então basicamente é assim que funciona um CLP, tá? Então basicamente foi feito um jumper aqui, né, saída de 24 volts, alimentando ele, né, desculpe, do negativo dele, e os 24 volts está vindo, né, direto aqui nas entradas das conexões, né? Aqui foi colocado aí contatos e aqui alguns sensores. Aqui ele é alimentado, né, direto da rede, né? E a mesma coisa acontece lá para a nossa saída. Aqui a gente já tem, tá? Vou fechar aqui. Aqui a gente já tem, né, a linguagem ladder, né? Aquela mesma que a gente já fez, né? Porém agora ela está com o endereçamento correto, tá? E aqui todo o acionamento. Então basicamente o que a gente precisava ter, né? Então aqui nós temos os nossos painéis fotovoltaicos, né? Aqui tem 5 painéis, né? Dos painéis sai lá tensão contínua, né? Da tensão contínua, né? Ela entra aí, vem dos painéis e vai para o inversor, e do inversor, né, é que vai ser alimentado a nossa rede. Então aqui temos sistemas de proteção, né? A string box do nosso painel fotovoltaico. Aqui eu tenho a representação da CPFL. Então vem lá o fase neutro da CPFL, passa por um disjuntor, né? Foi colocado um sensor aqui para detectar depois do disjuntor, né? Quando tiver energia, né, da CPFL, o que vai acontecer? Ele vai energizar a bobina, né, desse sensor. Energizando esse sensor, ele vai fechar aqui um contato, né, mandando informação, né, de nível lógico alto daí, né, para o nosso I0.0. E o I0.0 é justo o sensor, né, que detecta se tem energia ou não da CPFL. Isso acontece também, né, aqui no nosso painel fotovoltaico, né? Se tiver energia provindo aí do painel fotovoltaico, né, vai energizar o nosso sensor fotovoltaico, tá? Energizando o sensor fotovoltaico, ele vai fechar esse contato, energizando a entrada, né, do nosso CLP, tá? E aqui eu ainda tenho sensores, né? O sensor de horário, ou seja, se tem sol ou não, né? De dia ou de noite, tá? E aqui um sensor de presença, se tem pessoas ou não, tá? Então, quando tem presença, ele vai mandar nível lógico alto. Quando não tem, ele fica em 0, tá? E nota que é o invertido lá da nossa questão inicial, tá? E basicamente, né, tá toda a nossa programação que a gente deveria, né, colocar lá dentro do nosso CLP. Aqui embaixo, né, basicamente a gente tem as saídas, né? Então aqui eu tenho a saída, né, informando aqui um LED, né, uma lâmpada, informando aqui se está tendo, né, a saída da iluminação externa, né, aqui da iluminação interna, aqui das tomadas limpas, né, e aqui a tomada de uso geral. E aqui eu ainda fiz, né, mais uma lógica a respeito se ele está vindo energia da rede ou do fotovoltaico, né? E aqui eu tenho a representação
da residência, né? Aqui eu estou falando da iluminação externa, a iluminação interna e aqui uma representação, né, da tomada de uso geral e da tomada de energia limpa, tá? Então basicamente foi isso que foi pedido, né? Eu ainda fiz aqui uma adaptação, né, para que ele detectasse, né, quando ele tivesse energia do fotovoltaico, né, ele fechasse aqui o contato e a energia viesse a partir do fotovoltaico. Ou quando tivesse da rede, né, ele pega energia direto da rede. Então, basicamente é isso. O que vai acontecer? Esse sensor aqui, né, se tiver fotovoltaico, o que vai acontecer? Ele vai acionar, ele vai fechar este contato e este contato. Então, agora a energia que está vindo do fotovoltaico aqui vai ser o fase neutro do sistema total, né, que é aquela questão a qual foi do enunciado. E se não tiver, ele pega a energia da rede mesmo, tá? E se não tiver rede nem fotovoltaico, ele vai continuar ligado aqui na rede, porém, obviamente, né, vai estar desligado o nosso sistema. Bom, simulando aqui, né, aquelas questões que foram passadas para a gente, tá? Deixa eu tentar achar um jeito melhor aqui para a gente apresentar. Bom, espero que dê para visualizar, né? Aqui nós temos já a nossa linguagem funcionando, tá? E o nosso sistema todo de acordo, tá? Então, basicamente, né? Neste caso aqui, ó, notem que o nosso CLP está desligado, né? Por quê? Porque não tem energia, ó, não tem fase neutro, não tem tensão aqui energizando ele. Por quê? Porque não tem nem energia do fotovoltaico e nem energia da rede. Ou seja, se não tiver energia de ambos, nada acontece, tá? Nada vai funcionar. Suponhamos, né, que esteja de dia, né? Então tem energia do nosso fotovoltaico. Notem que o sensor de fotovoltaico já identificou que tem energia, né? Ele já chaveou aqui, ó, para que a alimentação de todo o sistema seja feita com a energia do fotovoltaico, tá? Logo já energizou o nosso CLP com a energia que está provindo aí do fotovoltaico, né? Ele chaveou lá o nosso contato, né, que é deste sensor aqui, né, mandando informação de entrada para o nosso CLP a respeito do fotovoltaico, né, identificando lá, ó, tem energia do fotovoltaico. Notem que nossa entrada aqui também já acionou, né, e a nossa linguagem, ó, já está funcionando, tá? Daí o nosso CLP, devido à linguagem de programação dentro dele, né, notem que agora, ó, ele já está mandando energizar, né, ele está autorizando, né, que a iluminação interna possa ser funcionar, né. Então note que aqui ele já fechou aqui na casa o contato, né, que vai liberar a energia de iluminação interna, né, e ele está falando aqui, ó, né, segundo essa configuração aqui, que a alimentação está vindo do fotovoltaico, tá? Aqui está invertido, pessoal, é do fotovoltaico. Então basicamente seria estas informações que a gente precisa, tá? Bom, pessoal, então, né, aqui já está ligado no fotovoltaico, né? Não tem energia da rede, né? E notem que ele está, foi chaveado aqui por causa do sensor, né? Então a energia que está fornecendo tanto para o CLP quanto para o sistema é do fotovoltaico. Então temos ali identificação do fotovoltaico, né? Quando tem energia do fotovoltaico, né? Notem que não tem energia do CPFL aqui, né? O horário está desligado, significa que está de dia, certo? Porque é nível lógico 0, e 0 é para de dia, né? E aqui, né, eu fiz o invertido, né? Então aqui, se está 0, significa que não tem pessoas, né? Notem que a nossa iluminação interna, ela pode funcionar e as tomadas de uso geral podem funcionar, tá? Então tem tomada de uso geral que já está energizada e as iluminação interna, né, ela vai funcionar, né? Enquanto a nossa tomada aqui externa, ela não funciona, né? Porque ela está em paralelo, em série aqui, né? Então não vai funcionar, tá? As externas. Então aqui, perfeito, está funcionando conforme o enunciado, né? Suponhamos que tem pessoas, né? Tem presença. O que vai mudar, né? Ali basicamente
né? Notem aqui a nossa simulação aqui do nosso ladder, né? Ele altera aí algumas coisas, né? Porém, nada muito específico, tá? Aqui, ó, suponhamos que eu não tenho energia da CPFL, mas eu tenho da rede. Se eu tiver energia da rede, não tenho do fotovoltaico, mas tenho da rede, né? Ele vai identificar aqui o sensor, vai chavear, né? A energia agora que está vindo, né, é direto da rede, então está energizando da rede, e ele já identifica, né, o CLP, por causa dessa programação aqui, ele já identificou aqui a energia da rede. Note que agora as minhas tomadas externas, elas podem funcionar, a iluminação externa, desculpa, já pode funcionar, tá? E a interna? A interna não está deixando funcionar. Por que ela não deixa funcionar? Porque não tem, ela está na CPFL, né? E não tem pessoas. Se tiver pessoas nela, né? Notem lá que a nossa programação ela se altera. Olha lá, agora ela fechou o contato, tá? Então note que agora tem pessoas, né? Então agora eu posso ligar aí as minhas tomadas, desculpa, a minha iluminação, né, interna. Então aí a gente já consegue visualizar, né, que conforme a gente vai alterando, né, e se for de noite, né, daí ela altera de novo as configurações e começa a funcionar conforme o especificado aí no enunciado, tá? Então aqui, ó, vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue visualizar ele funcionando, tá? Vou tentar aumentar aqui. Então, ó, simulando ele aqui, né, novamente. Então, inicialmente, o nosso CLP está desligado. Se eu tiver energia da CPFL, né, ele já energiza com o da CPFL, né, e daí aqui nós temos ele identificando aqui, né, que a energia está vindo da rede, né, da CPFL. As tomadas gerais funcionam e a iluminação externa funciona. Se for só, né, a energia do fotovoltaico, né? Vamos abrir aqui CPFL, vamos deixar só fotovoltaico. Se for só fotovoltaico, né? Daí ele tem ainda a questão lá dos sensores, né? Mas basicamente ele vai funcionar aqui, né? A externo, a interno, né? As tomadas de uso geral, e aqui ele identificou que está ligado, né? Todo o sistema pelo fotovoltaico. E se eu tiver as duas, né? Daí lembra lá que quando tinha as duas energias funcionando ao mesmo tempo, né, é de dia e tem energia da CPFL, o que tinha que acontecer? Ele tinha que dar prioridade, né, para o consumo ser da energia do fotovoltaico. E está lá a nossa lógica, tá? Então, a prioridade deve ser do fotovoltaico, né? Então tá lá, tá as duas funcionando lá, porém a prioridade do fotovoltaico. Então tá aqui a nossa lógica, tá? Então basicamente é assim que a gente consegue desenvolver, né? O que eu queria mostrar para vocês, né? Que a partir da eletrônica digital, né? Das lógicas digital que a gente aprende, né? A gente consiga desenvolver algumas aplicações voltado, né? Para a resolução de problemas aí de programação do CLP, né? Obviamente que dentro do CLP, né? Dependendo do fabricante do CLP, você consegue programá-lo, né? Simplesmente utilizando as portas lógicas, igual vocês aprendem em digital, tá? É uma das facilidades. Tem ainda a programação, né, por linguagem, né, que a gente vai dando comandos de instrução, né, e aí temos a linguagem ladder, né, que seria esta linguagem aqui, que é bastante parecida aí com os diagramas de comandos, tá? Mas todas elas, né, dá para a gente simplificar ou resolver alguns problemas utilizando as portas digitais, né, a base aí da eletrônica digital, né? Então aí tá a minha resposta, né, a esse amigo meu que perguntou, né, a respeito da onde, né, por que a gente aprende tanto eletrônica digital no início dos nossos cursos, né, da nossa formação, para quê, né? Então tá aí a resposta, né, que a gente consegue tanto desenvolver circuitos integrados, né, que é eletrônica embarcada com esses circuitos integrados, né, para resolver problemas. A gente consegue utilizar sistemas, né, já fabricados aí, né, utilizados aí industrialmente, né, onde a gente consiga resolver problemas e conseguir montar aí a lógica de programação, né,
Para o pessoal aí que é da área do TI, consegue resolver, né, fazer estas portas lógicas, transformar elas em orientações, né, de comandos descritivos, né, na parte de linguagem de programação, né, entre outras coisas aí que a gente consegue fazer com a nossa portas lógicas, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fica aí o meu agradecimento, muito obrigado por você ter, né, assistido até aqui. Hoje a aula foi bastante comprida, mas aqui eu quis mostrar uma aplicação a respeito aí, né, da eletrônica digital, o porquê que aprendemos a eletrônica digital, né, e o porquê devemos, né, sempre praticar, né. Notem que é bastante trabalhoso, né, tem bastante passos, né, a ser seguido, mas no final é gratificante, a gente consegue fazer aí, né, um circuito, um sistema deste, né, tão complexo funcionar conforme as suas especificações. Forte abraço, até mais!